Bom, pessoal, então, na questão 4, a letra A pede o quê? Para a gente determinar a soma dos 6 primeiros termos dessa PG aí, certo? Que é dada pela sequência que começa pelo número 1, o segundo termo é menos 4, o terceiro 8, e segue na mesma razão aí por ser uma PG. Bom, pessoal, então está pedindo para a gente a soma dos 6 primeiros termos, ou seja, está pedindo para a gente determinar a soma de uma quantidade finita de termos de uma PG, que a gente sabe que são os 6 primeiros. Bom, para a gente determinar a soma de uma quantidade finita de termos de uma PG, a gente utiliza essa formulinha aqui, certo? Quais informações que a gente precisa para determinar quem que é a soma desses 6 números? A gente precisa saber quem que é o primeiro termo, quem que é a razão e quem que é n, onde n aí representa a quantidade de termos que a gente está querendo somar, ok? Bom, então, vejam que o primeiro termo a gente sabe quem que é. O primeiro termo é o número 2, certo? Quem que é a razão? A razão a gente ainda não sabe, porque não foi dado de forma explícita para a gente. A gente vai ter que calcular ela, certo? E a quantidade de termos que a gente está somando são 6, certo? A soma dos 6 primeiros termos. Vejam aí que n é igual a 6. Bom, então falta determinar então quem? Quem que é a razão. Mas o que eu disse para vocês? Como é que a gente determina a razão de uma PG? Basta a gente saber quais são dois termos consecutivos dessa PG, certo? Então, aí tomando o segundo termo e o primeiro. Vamos fazer então o segundo dividido pelo primeiro. O segundo vale menos 4 e o primeiro vale 2, certo? Então, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Menos com mais, menos 4 dividido por 2, 2. Então, quer dizer que a razão dessa minha PG aqui é menos 2. Bom, agora eu tenho todas as informações que eu preciso para determinar qual que é a soma desses 6 primeiros termos dessa PG aqui, certo? Então, basta fazer a substituição nessa formulinha. Então, pessoal, substituindo n no lugar, substituindo 6 no lugar de n nessa formulinha aqui, a gente tem esse resultado. Ou seja, a gente consegue determinar quem que é esse 6, que é o que a gente está querendo determinar. Ok? Basta fazer o que agora? Basta substituir no lugar de A1 e de Q por 2 e menos 2, respectivamente. Então, no lugar de A1, substituo por 2, e no lugar de Q, eu substituo por menos 2. Então, como eu disse para vocês aí, pessoal, como a gente está substituindo um número negativo no lugar de uma letra, vamos já utilizar o parênteses para não ter erro, certo? Vejam que se eu esquecer de colocar o parênteses nesse 2 aqui, eu estou elevando apenas quem está sendo elevado a 6 é apenas o 2, e não esse menos aqui. Só que lembre-se que o Q vale menos 2. Se eu deixar o menos 2 de fora, o menos desse expoente aqui, vai ficar 2 elevado a 6, que no final vai ficar de negativo, certo? Mas não, um número negativo elevado a uma potência par é sempre positivo e não negativo, certo? Então, pessoal, vamos resolver o que está nesses parênteses aqui primeiro, certo? Só que a gente tem aqui uma operação de subtração e uma operação de potenciação. Potência a gente sempre dá prioridade para potência, certo? Então, menos 2 a sexta dá 64. Fica negativo por quê? Por causa desse menos aqui, certo? Então, esse menos negativo é o resultado disso. Como o resultado disso é 64 positivo com negativo fica negativo. Então, fica menos 64. Mesma história aqui, pessoal. Eu tenho menos Q, só que Q vale menos 2, então tenho menos 2. Menos vezes menos 2 dá mais, então fica mais 2. Pessoal, um negativo cancela com um desses 64 negativos aqui, fica 63 negativos. Ok? 1 mais 2, 3. Pessoal, produto aqui de 2 positivo com 63 negativo. Mais vezes menos. Menos 2 vezes 63, 126. Então, fica 126 negativos dividido por 3, que é o mesmo que menos 42. Então, quando a gente soma os 6 primeiros termos dessa PG aqui, dá menos 42. Ou seja, se você identificasse quais são todos os 6 primeiros termos dessa PG, somasse todos eles, você vai obter menos 42. Certo? Mas a gente não precisa identificar todos eles para determinar aí a soma deles. Basta como a gente está trabalhando com a PG, basta utilizar aí a formulinha da PG, onde a gente está considerando aí uma quantidade finita de termos. Ok? Bom, pessoal, vamos aí à letra B. Na letra B, está pedindo para a gente determinar a soma dos 8 primeiros termos dessa PG aqui, que é dada por essa sequência. O primeiro termo é 640, o segundo é 320, o terceiro é 160 e assim por diante. Então, está pedindo a soma dos 8 primeiros termos dessa PG aqui. Ok?
Bom, você está pedindo a soma dos 8 primeiros termos, está pedindo quem que é S8 para a gente, certo? Bom, mas vejam que a gente está trabalhando com o quê? Uma quantidade finita de termos, porque são apenas 8. Uma quantidade que tem fim, são 8, certo? Então, se a gente está trabalhando com a soma de uma quantidade finita de termos de uma PG, a gente utiliza essa formulinha aqui, certo? Então, quais informações que a gente precisa para calcular, então, S de 8, ou seja, a soma dos 8 primeiros termos dessa PG? A gente precisa saber quem que é o primeiro termo, quem que é a razão da PG e a quantidade de termos que a gente está somando. Bom, o primeiro termo da minha PG está dado aqui pelo enunciado, é 640. A razão não foi dada explicitamente, a gente vai ter que calcular. E a quantidade de elementos que a gente está somando, de termos que a gente está somando, são 8. Certo? Então, falta determinar, então, só quem que é a razão para a gente conseguir determinar quem que é a soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Como é que a gente determina a razão de uma PG? Basta a gente saber o quê? 2 termos consecutivos. Se a gente saber 2 termos consecutivos, a gente pega o último e divide pelo anterior. Então, vejam aqui que os termos A1 e A2 são termos consecutivos. Então, eu vou pegar o A2 e dividir por A1. Bom, A2 corresponde a 320 e o A1 corresponde a 640. Pessoal, vocês vão ver que 640 é o dobro de 320. Então, quer dizer que 640 é o múltiplo de 320. Então, dá para simplificar tanto em cima quanto embaixo por 320. Ok? Bom, 320 dividido por ele mesmo, 1. 640 dividido por 320, 2. Então, quer dizer que a razão dessa minha PG aqui é 1 sobre 2, ou seja, meio. Ok? Bom, então com essas informações, substituindo nessa fórmula, eu consigo determinar então a soma dos 8 primeiros termos dessa PG. Ok? Então, substituindo aqui no lugar de n por 8, nessa formulinha, a gente consegue encontrar quem que é S8, que é o que a gente está querendo encontrar. Ok? Bom, então basta fazer o que agora? Substituir os valores que a gente sabe de A1 e da razão, certo? O primeiro termo vale 640 e Q corresponde ao quê? Corresponde a meio. Pessoal, nessa situação aqui a gente tem que colocar o parênteses, porque quem está sendo elevado a 8 é o Q e o valor de Q é meio. Então, todo o meio está sendo elevado a 8. Se você tira o parênteses, vai dar a impressão de que quem está elevado a 8 é apenas o número 1 e não o número 2. Mas vejam que tudo que está aqui dentro tem que estar sendo elevado a 8. Certo? Então, pessoal, como é que a gente calcula aqui? Pessoal, 1 sobre 2 elevado a 8 é a mesma coisa que 1 sobre 56. Por quê? 1 elevado a 8 é 1. Você está multiplicando 1 por ele mesmo 8 vezes. E quando você faz isso, você encontra 1. E 2 elevado a 8 dá 256. Certo? Olha aqui o que eu fiz embaixo. Como é que dessa conta aqui eu obtive meio? Porque eu sei que 1 menos meio é meio, pessoal. Se eu sei que meio mais meio dá 1, então 1 menos meio dá meio. Certo, pessoal? Como é que eu faço para resolver isso que está aqui dentro desse parênteses aqui, pessoal? Eu tenho 1 menos 1 sobre 256, ou seja, eu vou tirar uma pequena parcelinha desse meu número 1 aqui. Mas veja o seguinte, pessoal, é como se eu pegasse esse 1, dividisse ele em 256 pedacinhos pequenininhos e retirasse o quê? Um deles. Certo? Então eu fico com o quê? Eu fico com 255 pedacinhos de um total de quanto? De 256, certo? Então, a gente tem 640 vezes 255 dividido por 356, dividido por meio. Pessoal, vocês vão notar que isso daqui se trata de uma divisão de frações, certo? Porque o denominador aqui é uma fração. Então, nessa situação, o que a gente tem que fazer? Divisão de fração, como é que a gente faz? A gente conserva o que está em cima e multiplica pelo inverso do segundo. Pessoal, o inverso de meio é 2. Porque o inverso de meio é 2 sobre 1 e 2 sobre 1 é 2. Então, como eu disse para vocês, divisão de fração, a gente conserva o que está em cima, conservei do jeito que estava, e multiplico pelo inverso do de baixo. O inverso de meio é 2, certo? É 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Pessoal, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o 2 e multiplicar por 640. 2 multiplicado por 640 dá 1.280, certo? Por que eu posso fazer isso, pessoal? Porque a ordem do produto dos fatores não altera o resultado. Então, tanto faz se eu multiplicar o 640 primeiro por 2 e depois multiplicar por isso, que vai dar o mesmo resultado. Pessoal, olha o que eu vou fazer aqui. Vejam que esse 256 está dividindo esse produto, certo? Então, eu vou simplificar o 256 por 1.280. Ou seja, na verdade, eu vou simplificar o 1.280 por 256.
1280 dividido por 256, pessoal, dá 5. Então, quando se simplifica 1280 por 256, sobra 5. Então, fica o quê? 5 que multiplica 255. 5 vezes 255 dá 1275. Ou seja, pessoal, o que significa S8 ser igual a 1275? Quer dizer que a soma dos 8 primeiros termos dessa PG aqui, que começa pelo primeiro termo é 640, o segundo é 320, quer dizer que a soma de dos 8 primeiros termos dessa PG é 1275. Quando você pega os 8 primeiros termos dessa PG, você identifica todos eles e soma eles, tem que dar 1275. Correto? Pessoal, então com isso, eu resolvi para vocês a letra A e a letra B da questão 4. Resolvo a C e a D no próximo vídeo. Então eu fico por aqui. Um abraço. Fui.